sou o professor Baldo, Assis Baldo, e nós estamos conectados aqui, através dos nossos canais nas mídias digitais. Vila Velha, Vila Verde. A nossa proposta é divulgar o que há de mais bonito em Vila Velha e também no Espírito Santo. E é também nossa proposta falar aqui de sustentabilidade e responsabilidade social, divulgando e valorizando aqueles que contribuem com boas práticas. Hoje eu vou conversar aqui no nosso bate-papo sustentável com Roberto Schulze. O Roberto, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também tem que pensar em empreendimento sustentável, negócios sustentáveis. E nós vamos aproveitar a oportunidade para o Roberto falar um pouco da vida dele, é claro, e também de como o Conselho Regional de Contabilidade pode contribuir para a gente preparar esse mundo para as gerações futuras. Roberto, eu queria que você começasse falando de você. Como é que você chegou até aqui, presidente do Conselho? Bom, minha formação inicial é como técnico em contabilidade, lá em Domingos Martins, e era, na época, quase que uma necessidade, porque ou você, no segundo grau, fazia o curso técnico, ou você fazia o que era chamado de curso normal, você ia ser professor ou professora. Né? O curso profissionalizante naquela época era restrito, só tinha no interior você tinha, então, essas duas opções. Como eu tinha intenção de vir para Vitória para fazer uma faculdade, inicialmente eu até tentei o vestibular para Ciências Contábeis, e como eu tinha também amigos administradores, já na época, a administração era o curso, né, na época, que dava uma visibilidade maior, eu então optei por fazer administração. Né? Fiz a faculdade, me formei em administração, mas a minha vida sempre teve, de alguma maneira, ligada à contabilidade. Mesmo dentro das empresas, mesmo como gerente ou como administrador, eu acabava atuando muito mais. Então você começou exercendo a atividade de contador, tendo como suporte o curso técnico. Como curso técnico, né? Já registrado no conselho. E a administração me levou de novo para a contabilidade. Então, num determinado período, isso em 1991, eu efetivamente passei a integrar uma sociedade de contabilidade, uma empresa de contabilidade. E daí para frente, a contabilidade a gente costuma dizer que é uma cachaça, né, também. Então tem gente que gosta, né? Tem outros que nem. Pois é, mas uma cachaça no sentido de que você se apaixona por aquilo e você então acaba querendo viver aquele mundo da contabilidade. Passei então a integrar a Associação de Contabilistas da Serra, inicialmente, como instituição, né, como entidade dessa área contábil. Em seguida, no SESCOM, o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, e depois o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, ainda na condição de técnico. Né? Mas hoje, a forma como a contabilidade está, a complexidade cada vez maior dos procedimentos, me levou então a fazer um novo curso, né, de Ciências Contábeis, né, para ser um contador, efetivamente, um bacharel em Ciências Contábeis. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, você é formado em administração e conseguiu o seu segundo diploma agora recentemente. A segunda formação em Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. E essa formação, então, eu já era vice-presidente, inicialmente vice-presidente de registro, depois vice-presidente de fiscalização, e a condição para você ser presidente de um Conselho Regional de Contabilidade é que você seja contador. Mas independente dessa necessidade, era uma vontade também ter essa formação superior em Ciências Contábeis. Uma vontade, eu diria, uma necessidade. Hoje, a orientação que a gente dá
é que todos os técnicos em contabilidade possam fazer o curso superior de ciências contábeis. Por quê? Porque somente a prática, somente o que o curso técnico disponibilizou ou disponibiliza não é suficiente para que você tenha o conhecimento total. Então, é muito importante que os jovens, que aqueles, mesmo já com mais tempo de formação, mesmo com toda a experiência que eles têm, eles também queiram fazer o curso superior de ciências contábeis. Pelo que eu estou entendendo, né, e pelo que eu acompanho também, tem muita gente hoje, né, trabalhando com contabilidade sem ter o diploma de curso superior, não é isso? Sim, ainda tem. O curso técnico dá suporte legal para ele exercer essa profissão. Hoje, o número de contadores já excede o número de técnicos, né? Você já tem mais contadores do que técnicos. A tendência, como acabou o curso técnico, ou melhor, o curso técnico ainda existe, mas ele não te permite mais o registro, né? Então, a tendência é que os técnicos diminuam, né, até que eles acabem ao longo do tempo, mas os que são técnicos hoje, o que a gente sugere é: procure um curso superior, faça um curso superior, porque a contabilidade é cada vez mais complexa e exige cada vez mais conhecimento. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito do Conselho Regional de Contabilidade. O Roberto vai falar um pouquinho do Conselho Regional, das atribuições ligadas à profissão. Mas eu vou provocar um pouquinho aqui. Eu não vejo o CRC aparecendo, se posicionando, digamos, politicamente. Ele não exerce esse tipo de papel, pelo menos a sociedade não percebe. Eu, particularmente, entendo o seguinte: o Conselho Regional de Contabilidade acompanha toda essa questão de tributação, né? O governo está a todo momento criando novas taxas, novos impostos. Eu não percebo um posicionamento do Conselho Regional. Eu estou enganado ou de repente você entende que ele também não tem que se posicionar? Bom, é preciso primeiro que a gente entenda que os conselhos regionais, não só de contabilidade, mas de medicina, de engenharia, eles são autarquias federais. Então, eles são braços do governo federal, sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, a seguir todas as regras de um ente público. Então, o Conselho Regional, os conselhos regionais existem para proteger a sociedade do mal profissional. Então, muitos ainda fazem uma confusão entre o que é um sindicato, o que é uma associação e o que é um conselho regional. Então vamos aproveitar que você falou que tinha participado primeiro da Associação de Contabilistas da Serra. Participo até hoje, participo também do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, sou também filiado ao Sindicato dos Contabilistas do Espírito Santo e também, hoje, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Mas são 4 entidades que têm finalidades distintas. Então, a finalidade de um Conselho Regional é de proteger a sociedade, não de proteger o profissional. Claro que ela acaba fazendo isso ao orientar, ao disponibilizar cursos, palestras, orientações. A própria fiscalização do Conselho é uma forma de proteger a sociedade, de proteger o próprio profissional. Mas, e aí, talvez a grande confusão é o seguinte: mas por que a OAB faz? Por que a OAB faz e por que o Conselho Regional de Engenharia não faz? E de Medicina não faz? Né? A questão OAB, que eu ia citar a OAB como exemplo. Pois é, mas essa é uma grande confusão. A OAB, ela tem um outro estatuto. Ela não está sujeita à fiscalização do TCU, né? Ela é, ao mesmo tempo, associação, sindicato e ordem, e conselho. Então, a liberdade que a OAB tem, né, de criticar, de se posicionar, de apresentar as coisas é muito maior. O que eu diria? Eu diria que o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal, embora não apareça tanto, e nem pode, nem essa a finalidade, assim como a FENACON, que é a federação que reúne todos os SESCONs, tem trabalhado politicamente incessantemente. Todos os dias, só que nos bastidores, né?
Como? Apresentando projetos, apoiando projetos, né? Não só em nível federal, mas também em nível estadual. Nós temos hoje uma relação com o governo do estado que é cada vez melhor. O governo do estado nos ouve, né? Normalmente nos procura quando vai fazer uma modificação. Esse respeito, né, que é mútuo, é um avanço político que às vezes as pessoas não percebem. Eu tive numa palestra, num evento da Prefeitura de Vitória, e o prefeito Luciano falou uma coisa que me deixou assim muito satisfeito, né, muito orgulhoso. As ações que ele toma, o que ele procura fazer hoje é antes ouvir o contador da Prefeitura. Isso foi confirmado pelo próprio contador da Prefeitura, né? É assim mesmo que funciona, ou seja, a contabilidade, se bem utilizada, ela pode ser um fator de diferença, ela pode dar sustentabilidade às ações de um governo. Quando você vê que o déficit que se apresenta hoje é cada vez maior, se você utilizar na sua empresa, no negócio que você tiver, a contabilidade como uma ferramenta de gestão, você vai tornar o seu negócio sustentável. Agora, se você não olhar esses números, lembrando que contabilidade é uma ciência social, né? Se você não olhar esses números e saber aonde ele está te levando, né? Ele vai te levar para uma situação que a gente vê no Brasil hoje. Então você tem hoje um governo do estado saneado, do Espírito Santo, um dos únicos do país, com as contas em dia, com tudo sendo feito da forma correta. As prefeituras, a Prefeitura de Vitória também é um exemplo disso. Por que eles estão assim, né? Então, essa sustentabilidade dos números que a contabilidade fornece depende do gestor. Se o gestor não quiser levar isso em conta, é claro que ele tem todo o poder de fazer isso, mas vai levar os resultados que a gente vê. E aí, pegando só um gancho naquilo que você falou, dessa coisa mas como é que não se vê essas coisas, né? Como é que acontecem esses grandes problemas e isso não é visto? Veja bem, esses números estão à disposição de todos, né? Esses números são apresentados. Não cabe à contabilidade ou ao contador, ele não tem nem esse poder de polícia, vamos chamar assim, para prender, para punir, né? É uma informação que é gerada e aí cabe ao gestor, ao administrador tomar as providências cabíveis e até a justiça, caso esses números mostrem que está havendo fraude. E cada vez mais nós estamos fiscalizados. Não parece, mas tudo que nós fazemos hoje é visto, né? Então é só uma questão, e o mundo mudou muito nos últimos tempos, então as pessoas ainda às vezes acham que não, ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, mas tem câmera espalhada para todos os cantos, então a gente precisa ter noção disso. Exatamente esse ponto que eu ia citar, questão de transparência. Nós temos hoje várias organizações que vivem permanentemente futucando as informações, né? Escondidas lá nos sites, né? O Conselho de Contabilidade, ele pode exercer alguma pressão, digamos assim, pedir transparência dos órgãos públicos? Porque eu, como cidadão, eu ainda vejo muita coisa escondida, né? Que eles não querem mostrar, ou então para atender à lei, bota lá escondidinho, bem num canto. O Conselho pode fazer alguma coisa, pode ajudar nesse sentido? Pode, com certeza. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é o dever de casa. Então, se você entrar hoje no site do CRC, você vai lá em transparência, em acesso à informação, e vai ter todas as informações do Conselho. Você vai ter o balancete do Conselho, fechado agora em maio. O de junho ainda não foi aprovado, mas assim que ele for aprovado na próxima plenária, ele vai estar à disposição. E você pode analisar todas as contas, todos os projetos, tudo que está se passando no Conselho. Então, eu acho que antes de cobrar, a gente tem que dar essa transparência. Todos os atos, todas as portarias, todas as resoluções estão lá
à disposição da sociedade, à disposição do profissional da contabilidade. O governo do estado e as prefeituras têm também os seus portais de transparência e eles estão aí à disposição. O do estado do Espírito Santo, inclusive, é considerado um dos melhores do Brasil, se não o melhor. O que precisa é nós, cidadãos, buscarmos essa informação. Nós temos um projeto, hoje nós já temos o Espírito Santo em Ação, que é uma entidade bastante atuante, mas nós temos um projeto de trazer para o Espírito Santo o Observatório Social. O Observatório Social não é uma ação que vai ser do Conselho Regional de Contabilidade, ela tem que envolver aí a sociedade civil como um todo, né? Mas essa entidade que já existe no Brasil, já funciona em vários estados, é que vai poder questionar, né, de forma mais efetiva, como eu te disse, um Conselho Regional de Profissão Regulamentada, ele não tem esse poder, né, de impor penas ou exigir que alguém apresente alguma informação. Mas quando a sociedade civil se reúne, isso juntando o Conselho Regional de Contabilidade, Administração, OAB, Medicina, Engenharia, todos os conselhos, né, nós podemos sim fazer alguma coisa no sentido de aumentar essa transparência e cobrar efetivamente os resultados, evitando que esses problemas que o Brasil tem se perpetuem e a gente não consiga resolver. Eu queria levar a conversa agora um pouquinho mais para o lado social, eventos sociais, né? Conselho Regional de Contabilidade, ele, não sei se você vai me falar agora, ele faz alguma coisa voltada de forma prática para esse lado social? E eu queria que você aproveitasse já o gancho e, usando o seu conhecimento tributário, essa coisa toda, as empresas que desenvolvem atividades voltadas para a sustentabilidade e social, como que elas podem se beneficiar, digamos assim, com redução de carga tributária? Tá. Bom, o Conselho Regional de Contabilidade, além dos seus conselheiros, que são 30, 15 efetivos e 15 suplentes, ele é formado por uma série de comissões, né? E nós temos várias comissões que estão voltadas de alguma maneira para esse lado mais social, né? Nós estávamos falando antes sobre sustentabilidade, várias vezes esse assunto já passou pela nossa conversa, mas sustentabilidade, às vezes as pessoas pensam em meio ambiente apenas, né? Natureza e tal, preservação, mas sustentabilidade também é o lado econômico, como você falou no início, e é o lado também social. Então, que a gente chama dos 3 pilares da sustentabilidade, né? Meio ambiente, social e econômico. E eu diria até que eles, às vezes, eles vão ter pesos diferentes aí num determinado momento. Às vezes você precisa pesar mais a mão no social, menos no meio ambiente, menos no econômico, às vezes mais no econômico e menos nos outros dois, e às vezes mais no meio ambiente. Então, o grande problema é exatamente o ponto de equilíbrio. Exatamente. Eu sou, digamos assim, meio termo, né? É impossível você pensar numa vida totalmente voltada para a preservação ambiental, essa coisa toda, e esquecer o lado econômico. Eu posso deixar o mundo excelente para a nossa geração futura, né? Mas as nossas empresas não vão dar o emprego que eles precisam no futuro. Então, você tem que me perguntaram esses dias o que é sustentabilidade. Eu disse, é se manter vivo. Olharam para mim, mas não é isso? Não importa. É se manter vivo, é você se manter, né? Se perpetuar. Então, as empresas precisam se perpetuar, são elas que geram emprego, geram renda, né? E às vezes elas têm que usar o meio ambiente para ter isso aí, para depois repor o que ela tirou do meio ambiente também. Então, esse equilíbrio ele tem que ser procurado o tempo todo, mas eu concordo com você, ele é muito difícil, né? E às vezes as pessoas querem, não, só meio ambiente, então a gente tem que tirar isso um pouco da cabeça. Não adianta meio ambiente se a gente não estiver vivo. Tem um exemplo, né, bem prático agora no nosso dia a dia, que é o problema
dos alimentos orgânicos. Né? Há uma briga danada aí, porque o governo quer facilitar as leis para as empresas usarem, né, essa parte orgânica. Os ambientalistas radicais acham que não, mas do jeito que a população cresce, se a tecnologia não ajudar a produzir alimento para essa turma toda, e desculpa falar, mas não vai ser de forma orgânica que você vai conseguir de forma produzir, nenhuma. né? Então a gente tem que buscar. Tem que buscar esse equilíbrio. E aí, o que o Conselho Regional de Contabilidade faz? Primeiro, eu entendo que esse lado social, como é que o contador pode atuar? Como voluntário em diversas situações, utilizando o conhecimento dele para ajudar as pessoas. Na hora que você consegue usar o seu conhecimento para ajudar uma entidade, para que ela seja economicamente viável, para que ela seja sustentável economicamente, aí sim ela consegue fazer o trabalho dela e ajudar as pessoas. Mas se ela não tem um cuidado com as suas finanças, não tem um cuidado com a sua contabilidade, ela não vai conseguir fazer sua prestação de contas, ela não vai conseguir se manter. Então ela não vai ser sustentável. Então nós temos um programa do voluntariado da classe contábil. E esse programa tem cada vez agido mais dessa maneira, procurando usar a contabilidade para ajudar as pessoas. Nós temos também uma comissão que trata do balanço social, né? Essa comissão tem atuado cada vez mais, e você pode procurar nas formas de divulgação do Conselho. Cada evento a gente tem procurado arrecadar, às vezes alimentos, às vezes roupas, às vezes material escolar, às vezes material de limpeza, de uma forma a atender aqueles que precisam mais rapidamente das coisas. Esses dias eu tive no Instituto Braille, eles têm lá um brechó, né, que vende roupas para aquela comunidade, e a gente pôde levar uma série de roupas em ótimo estado. A gente está com a campanha agora para o ano todo, não só aqui na Grande Vitória, mas também em todas as delegacias do interior, de arrecadar roupas, não só no inverno agora, para o frio, mas roupas em geral. Por que não destinar isso, aquela roupa que você não utiliza? Então o CRC está fazendo esse trabalho também. E aí a gente tem várias outras ações no sentido também de dar o alimento, ou dar aquilo que a pessoa necessita na hora, né? Porque não adianta também você entrar só com uma parte de conhecimento e informação se você não dá. Se a pessoa morrer de fome, não adianta, né? Se a criança não tiver condições de se sustentar. Então a gente tem procurado fazer isso. Temos uma comissão de jovens lideranças que trabalha dentro das faculdades, fazendo um trabalho de mostrar para o aluno já de ciências contábeis como ele pode contribuir, principalmente aquele que já está num período mais de formação, 7º, 8º período. Por que não ajudar numa entidade aqui de Vila Velha? Por que não se colocar à disposição para ajudar com aquele conhecimento que ele já adquiriu, colocando em prática e vendo como aquela teoria funciona na prática? Então a gente tem procurado incentivar isso de todas as maneiras, para que o profissional da contabilidade se sinta de fato cada vez mais útil e importante para a sociedade. Então essas são ações que a gente procura desenvolver no Conselho. Eu vou caminhar para o final da nossa entrevista falando um pouquinho da sua parte profissional como empresário da contabilidade. Eu sei que você tem um escritório que atende um público do terceiro setor, não é isso? Como que está hoje a legislação em cima dessas entidades não governamentais? A pergunta é um pouquinho maliciosa, digamos assim, pelo seguinte: muita gente não acredita, né, no lado social da coisa. A gente tem sempre aquele pé atrás achando que essas entidades estão, na verdade, querendo ganhar dinheiro usando o nome de ONG, de social. Como é que funciona, você que trabalha diretamente com esse público, e como eu tinha já questionado anteriormente, de que forma essas empresas podem se beneficiar de isenções fiscais? Esqueci de comentar essa parte. Bom,
Profissionalmente, eu tenho hoje 3 empresas de contabilidade que atuam em segmentos diversos. Eu acredito, assim como já acontece com a medicina, com o próprio direito, com a engenharia, com várias outras áreas, na especialização. Não adianta eu querer dizer que eu sou contador e eu sei atender a todas as áreas, né? Pode até ser que nós tenhamos profissionais com toda essa quantidade de conhecimento, mas é muito difícil. Então, já há muitos anos atrás, isso já passava pela minha cabeça e já era a minha prática. Minha primeira empresa de contabilidade, eu te diria que ela tem 2 segmentos básicos que ela atende. Engenharia, né, tanto civil como industrial e elétrica, e comércio atacadista. Então, não que eu não tenha outros ramos, mas esses são os ramos principais de atendimento. A minha empresa, e essa empresa é na Serra. A minha outra empresa, aqui em Vila Velha, ela atende basicamente o profissional liberal. Médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, representante comercial. Ela é voltada para esse segmento de mercado, que precisa de um atendimento diferenciado, né? Normalmente é aquele médico que tem uma secretária, tem uma pequena clínica, né, que precisa de um atendimento diferenciado. E a empresa de terceiro setor, que é em Vitória, que atende apenas o terceiro setor. Não tem lá nem comércio, nem indústria, nem prestador de serviços, só terceiro setor. E quem quer apoiar o terceiro setor, eu acho que a primeira coisa que precisa pensar é no aspecto institucional. Eu quero ajudar, eu quero atuar fomentando ações do terceiro setor porque eu gosto disso, porque isso vai, de alguma maneira, voltar para mim, melhorando a sociedade onde eu estou inserido. No aspecto tributário, nós temos muitas restrições. Então, você vê ações, eu vou citar um nome aqui, mas Estação Conhecimento, que funciona na Serra, que é um projeto apoiado pela Fundação Vale. Ela não está buscando ali nenhum benefício tributário. Ela está fazendo um trabalho, né, com arte, com cultura, com educação, com esporte, para atender aquela comunidade onde ela está inserida. Projeto agora da Arcelor, né, onde vai atuar com entidades dos 4 municípios da Grande Vitória, aqui da Vila Velha, Cariacica, Serra e Vitória. Não é tributário, é um aspecto social mesmo. Por quê? No aspecto tributário, não que não haja. Nós temos o Fundo da Infância e da Adolescência, que você pode destinar recursos, você tem o Fundo do Idoso, você tem o Fundo do Esporte, você tem o Fundo da Cultura, né, a Lei Rouanet, você tem o Pronas, o Pronon, que são programas ligados à saúde, mas eles estão muito restritos. Somente empresas tributadas pelo lucro real, somente pessoas físicas que adotam um modelo completo de declaração, somente um percentual de 1% para isso, 4% para aquilo, no máximo 6% para isso, 3% antes, 3%. É uma complexidade que é quase como dizer o seguinte, desculpe a sinceridade, né? Mas não faça. Então, é claro que você pode se beneficiar. No caso do FIA especificamente, na época de declaração, eu sou um entusiasta desse assunto e convenço os meus clientes todos a investirem nisso, aqueles que podem, né? Mas eu acho que as pessoas têm que pensar o seguinte, se eu não melhorar a minha sociedade de hoje, se eu não melhorar a minha criança, se eu não der uma educação de qualidade, né? Educação, não é informação, educação. Nosso futuro, não adianta eu estar dentro de um condomínio fechado, enjaulado ali, e meu filho vai ter que sair dali uma hora, e aí, como é que fica? Então a gente precisa pensar nesse aspecto social, porque isso faz bem para as empresas, indiretamente isso volta para elas,
e faz bem para a sociedade como um todo. Eu acho que isso é sustentabilidade. É mais ou menos aquela ideia de a gente preserva para as gerações futuras. Exatamente. Mas a gente também tem que preparar as gerações de hoje para preservar no futuro. Isso mesmo. Eu agradeço aqui a presença do Roberto Schultz e eu encerro de uma forma bem tradicional, devolvendo a palavra para que ele faça as suas últimas considerações e acrescente alguma coisa que ficou faltando na nossa conversa. Contabilidade. Eu acho que eu não poderia deixar de falar isso como presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Pessoas e empresas, né? Nós cada vez precisamos levar mais a sério a contabilidade, né? Nós precisamos cada vez usar mais a contabilidade como ferramenta de gestão e não como uma obrigação que nos foi imposta pela Receita Federal ou pelo fisco estadual ou pelo fisco municipal. Então, estejam mais próximos, vocês empresários, vocês pessoas físicas, estejam mais próximos dos seus contadores. E para os contadores, estejam mais próximos também dos empresários. Não dá mais hoje para fazer contabilidade como se fazia antigamente. À distância, nós temos que estar muito próximos. E sempre pensando, como é o tema da nossa conversa, de sermos sustentáveis, de nos mantermos vivos, com saúde, com muita educação, com muita alegria, com muita vida.